Pomada Nebacetin, o que ela faz na pele vai te surpreender. Você já deve ter ouvido falar da Nebacetin, aquela pomadinha amarela que muita gente tem em casa. Ela é famosa por ajudar em machucados, espinhas e até assaduras de bebê. Mas você sabe realmente como ela funciona e por que é tão usada? A resposta pode te surpreender. A Nebacetin não é só mais uma pomada qualquer. Ela tem um poder especial para cuidar da pele de um jeito rápido e eficiente. Vamos entender direitinho o que ela faz, quando usar e por que ela é tão queridinha nas farmácias e nos armários de remédios do Brasil. 1. O que é a Nebacetin e para que serve? A Nebacetin é uma pomada antibiótica. Isso quer dizer que ela combate bactérias, aqueles micróbios invisíveis que podem causar infecções, inflamações e até piorar feridas. Ela é feita com 2 ingredientes principais, neomicina e bacitracina. Essas substâncias trabalham juntas para matar ou impedir que as bactérias se multipliquem. Exemplo prático. Imagine que você cortou o dedo descascando uma batata. Lavou com água e sabão, mas o corte está vermelho e doendo. Se você passar Nebacetin, ela vai ajudar a evitar que bactérias entrem na ferida e causem uma infecção, aquele caroço cheio de pus ou dor latejante. 2. Em quais situações a Nebacetin é útil? A pomada serve para vários problemas do dia a dia. Veja os principais. Cortes e arranhões. Se você se cortou com uma folha de papel, raspou o joelho ou machucou o dedo, a Nebacetin evita que a ferida infeccione. Ela forma uma espécie de escudo contra bactérias. Queimaduras leves. Queimou o dedo no forno ou na chapa do fogão. Depois de lavar com água fria, um pouquinho de Nebacetin ajuda a prevenir infecção enquanto a pele se recupera. Espinhas e furúnculos. Aquela espinha inflamada ou furúnculo dolorido pode melhorar com a pomada. Ela seca a inflamação e evita que piore. Mas atenção, não é para espremer. Assaduras em bebês. Muitos pais usam Nebacetin em assaduras, aquela vermelhidão na fralda do bebê. Ela ajuda a cicatrizar e evita que a pele fique mais irritada. Picadas de insetos. Mosquito mordeu e a pele ficou inchada e coçando. A pomada pode acalmar a coceira e evitar que você coce demais e cause uma ferida. Pele ressecada ou rachada. Se seus pés ou mãos estão rachados, como nos calcanhares ressecados, a Nebacetin ajuda a cicatrizar e evita que entre bactéria nas rachaduras. Dica importante. A Nebacetin não serve para feridas muito profundas, como cortes que não param de sangrar. Queimaduras graves, com bolhas muito grandes ou pele carbonizada. Infecções por fungos, como micose ou sapinho. Nesses casos, é melhor procurar um médico. 3. Como usar a Nebacetin corretamente? Usar a pomada é simples, mas tem alguns cuidados para não errar. 1. Lave a área antes. Sempre limpe o machucado com água e sabão neutro, ou soro fisiológico. Seque com uma gaze ou pano limpo. 2. Aplique uma camada fina. Não precisa passar um monte. Um pouquinho já é suficiente. Espalhe com o dedo limpo ou um cotonete. 3. Cubra se necessário. Se a ferida estiver em um lugar que pode sujar, como o joelho ou a mão, coloque uma gaze ou band-aid por cima. 4. Repita 2 a 3 vezes por dia. O ideal é passar de manhã, à tarde e à noite, ou conforme a orientação do médico. 5. Não use por mais de 7 dias seguidos. Se a ferida não melhorar nesse tempo, pode ser sinal de que precisa de outro tratamento. Exemplo. Você arranhou a perna brincando com o cachorro. Lava com água e sabão, seca, passa Nebacetin e coloca um curativo. No dia seguinte, repete o processo. Em 2 ou 3 dias, a ferida já está fechando sem sinais de infecção. 4. A Nebacetin tem efeitos colaterais. Em geral, ela é segura, mas algumas pessoas podem ter reações, como vermelhidão ou coceira no local. Pode ser alergia a algum componente. Se isso acontecer, lave a pele e pare de usar. Ressecamento. A pomada pode deixar a pele um pouco seca. Nesse caso, você pode intercalar com um hidratante, como vaselina, depois que a ferida já estiver cicatrizando. Atenção! Não use em olhos, nariz ou boca. Não passe em feridas muito grandes ou com pus demais,
pode ser preciso antibiótico oral. Grávidas e mães que amamentam devem consultar o médico antes de usar. 5. Por que a Nebacetin é tão popular? Ela é um ancoringa porque marca de seleção branca é barata, custa pouco e dura muito. Marca de seleção branca é fácil de encontrar, tem em qualquer farmácia, sem necessidade de receita, na maioria dos casos. Marca de seleção branca funciona rápido, em poucos dias, já dá para ver a melhora. Marca de seleção branca serve para várias coisas, de cortes a espinhas, ela resolve muitos problemas comuns. Comparação. É como ter um canivete suíço para a pele. Não substitui um médico em casos graves, mas para os probleminhas do dia a dia, ela é uma mão na roda. 6. Mitos e verdades sobre a Nebacetin. Mito: Nebacetin clareia a pele. Marca de cruz verdade, ela não clareia, mas pode ajudar a secar espinhas e reduzir manchas de inflamação. Mito: pode usar em qualquer ferida, mesmo grande. Marca de cruz verdade, feridas profundas ou com muito pus precisam de avaliação médica. Mito: quanto mais passar, melhor. Marca de cruz verdade, excesso pode ressecar a pele ou causar alergia. Use só o necessário. Verdade, ajuda a cicatrizar mais rápido. Marca de seleção branca sim, porque evita infecções que atrasam a recuperação. 7. Alternativas à Nebacetin. Se você não tiver Nebacetin em casa, outras opções são: água oxigenada 10 volumes mais gaze, para limpar feridas, mas não use por muito tempo, pois resseca. Pomada de calêndula, boa para pele irritada ou assaduras. Vaselina, protege feridas pequenas, mas não tem antibiótico. Antissépticos como mercurocromo, desinfetam, mas não aceleram a cicatrização como a Nebacetin. Dica: sempre tenha um tubinho de Nebacetin no kit de primeiros socorros. Ela é pequena, mas faz uma grande diferença. Resumo final: tudo o que você precisa saber sobre a Nebacetin. 1. O que é? Uma pomada antibiótica que mata bactérias e ajuda a cicatrizar feridas. 2. Para que serve? Cortes, queimaduras leves, espinhas, assaduras, picadas de inseto e pele rachada. 3. Como usar? Lave a ferida, passe uma camada fina 2-3 vezes por dia e cubra se necessário. 4. Cuidados, não use por mais de 7 dias seguidos ou em feridas graves. Pare se causar alergia. 5. Por que é boa? É barata, eficiente e resolve vários probleminhas de pele rapidinho. Lembrete: a Nebacetin é uma grande aliada, mas não é mágica. Se a ferida não melhorar, doer muito ou incharem os gânglios, como na axila ou pescoço, procure um médico. Às vezes, o problema é mais sério do que parece. Agora que você sabe tudo sobre essa pomada poderosa, já pode usá-la com segurança e aproveitar seus benefícios sem sustos. E aí, já tem a sua em casa? Cara piscando. E se você ainda está se perguntando, será que a Nebacetin funciona mesmo? A resposta é sim, e muitos brasileiros podem provar. Vamos a alguns exemplos do dia a dia para você ver como ela age na prática. Imagine que você cortou o dedo descascando uma batata. Lava bem, passa a pomada e, em 2 ou 3 dias, a ferida já está fechando, sem infeccionar. Ou então, seu filho voltou da escola com uma assadura vermelha por causa da fralda. 1 ou 2 dias de Nebacetin e a pele já está menos irritada, sem ardência. Até mesmo aquelas espinhas inflamadas que doem e não querem sumir podem melhorar. Basta passar um pouquinho da pomada à noite, depois de lavar o rosto, e, no dia seguinte, a vermelhidão e o inchaço já diminuem. Claro, não é um tratamento para acne grave, mas para aquelas espinhas eventuais, ela dá um jeito. Ah, e quem já levou uma picada de mosquito ou pernilongo sabe como coça, não é? Se passar a Nebacetin logo depois de lavar o local, ela ajuda a evitar a infecção, aquele pontinho que fica feio e demora a sarar, e até alivia um pouco a coceira. Mas não é porque ela é boa que você deve passar em tudo. Por exemplo, se a queimadura for grande ou com bolhas, ou se o corte for fundo e não parar de sangrar, a pomada sozinha não resolve. Nesse caso, o certo é ir ao pronto-socorro. Outra dúvida comum: posso usar Nebacetin no rosto? Pode, sim, mas com cuidado. A pele do rosto é mais sensível, então teste primeiro em uma pequena área.
Se não arder nem vermelhar, pode usar sem problema em machucadinhos ou espinhas. E tem gente que pergunta, por que não posso usar por mais de 7 dias? Porque, com o tempo, a pele pode se acostumar ou até ficar irritada. Além disso, se a ferida não sarou nesse período, é sinal de que precisa de outro tratamento, e aí só o médico pode dizer o que é melhor. Para fechar, um recado importante: a Nebacetin é ótima, mas não é hidratante. Se sua pele está ressecada ou rachada, como nos calcanhares, ela ajuda a evitar infecção, mas não vai deixar a pele macia. Nesse caso, depois de alguns dias usando a pomada, você pode alternar com um creme hidratante comum. Então, já sabe, tenha sempre um tubinho de Nebacetin no armário de remédios, na bolsa ou até no carro. Ela é pequena, mas faz um baita trabalho. E agora, quando alguém perguntar o que essa pomada faz, você já tem resposta na ponta da língua e até exemplos para contar. Cara piscando. Ah, e se você gostou dessas dicas, compartilha com a família e os amigos. Todo mundo merece ter um remédio simples e eficiente por perto, não é mesmo? E tem mais uma coisa que muita gente não sabe: a Nebacetin também pode ser usada em pequenos cortes de barba ou depilação. Já aconteceu de você se cortar com a lâmina e a pele ficar irritada, vermelha ou até com aquele pontinho branco de pus? Pois é, passar um pouquinho da pomada depois de lavar bem o local ajuda a evitar que a coisa piore. É só aplicar uma camadinha fina, como se fosse um bastão de cola, sem exagero, e deixar agir. Em 1 ou 2 dias, a pele já melhora. Outra situação que a Nebacetin resolve bem é quando a criança, ou até adulto, cai e rala o joelho ou o cotovelo. Aquela ferida aberta, suja de terra ou areia, pode ser um prato cheio para bactérias. Depois de lavar com água e sabão, um pouco da pomada já protege enquanto a pele se recupera. E o melhor, não arde como outros produtos, então as crianças não fazem drama na hora de passar. Agora, atenção para um detalhe: a Nebacetin não é mágica. Se a ferida for muito funda, grande ou não melhorar em alguns dias, é sinal de que precisa de um médico. A pomada é para coisas simples, do dia a dia, não para substituir um curativo profissional ou pontos. E se a pele ficar muito vermelha, inchada ou com dor forte depois de usar, pode ser alergia ou infecção mais séria. Nesse caso, pare de usar e procure ajuda. Um truque que muita gente usa é levar um tubinho na viagem. Praia, acampamento, passeio no mato, onde tem criança correndo ou adulto distraído, tem risco de machucado. E a Nebacetin é leve, não ocupa espaço e não precisa de geladeira. Só não esquece de guardar na sombra, porque calor demais pode estragar a pomada. Por fim, se você tem dúvida se pode usar em animais, a resposta é: depende. Para cachorros e gatos, alguns veterinários indicam a Nebacetin em feridinhas pequenas, mas sempre perguntando antes. A pele deles é diferente da nossa, e o que é seguro para a gente pode não ser para eles. Então, nada de passar por conta própria no bichinho. Resumindo, a Nebacetin é aquela amiga que todo mundo deveria ter por perto. Cortou o dedo? Nebacetin. Espinhou o pé? Nebacetin. Arranhou sem querer? Nebacetin. É como um canivete suíço para a pele, simples, barata e resolve 90% dos perrengues do cotidiano. Só não vale abusar, ela tem limite, e o bom senso é sempre o melhor guia. E aí, já correu para checar se tem um tubinho em casa? Cara sorrindo de boca aberta e com os olhos bem fechados. Se não tiver, anota na lista de compras, é um daqueles remédios que custa pouco e vale ouro. Mas antes de sair correndo para a farmácia, tem mais algumas coisinhas que você precisa saber para usar a Nebacetin do jeito certo e não acabar se complicando. Primeiro, limpeza sempre em primeiro lugar. Não adianta passar a pomada em cima de sujeira ou sangue seco. Lave bem o machucado com água e sabão neutro, aquele de cocô ou glicerina mesmo, e seque com um pano limpo ou papel toalha. Se tiver algum cisquinho, como terra ou farpa, tente tirar com uma pinça esterilizada, pode passar álcool 70% nela antes. Só depois é que a Nebacetin entra em ação. Se você passar por cima de sujeira, é como tampar um lixo dentro da ferida, não vai ajudar, só vai piorar. Segundo, não é para todo tipo de ferida. A Nebacetin é ótima para cortes pequenos, arranhões, queimaduras leves, como aquelas de fogão ou chapinha, e até espinhas que estouraram e viraram feridinha.
Mas se o machucado for grande, muito fundo, com sangramento que não para, ou se estiver inchando e doendo demais, esquece a pomada e vai direto para o pronto-socorro. Isso pode ser sinal de infecção ou algo mais sério, e a Nebacetin não vai dar conta. Também não é indicada para queimaduras graves, aqueles casos de bolha enorme ou pele descascando, nem para feridas com pus amarelo ou verde, aí é melhor procurar um médico. Terceiro, não é hidratante nem cicatrizante mágico. Muita gente acha que a Nebacetin faz a pele sarar mais rápido, mas na verdade ela só evita que a ferida infeccione. O processo de cicatrização depende do seu corpo, da sua alimentação, vitamina C e zinco ajudam, e dos cuidados básicos, como não coçar e não expondo ao sol. Se você passar Nebacetin e ficar mexendo na casquinha, não adianta nada. Deixa a natureza trabalhar. Quarto, cuidado com alergias. Embora seja rara, algumas pessoas podem ter reação à neomicina, um dos antibióticos da fórmula. Se depois de passar a pomada a pele ficar vermelha, coçando muito ou inchando, lave com água e pare de usar. Se os sintomas não melhorarem, procure um médico. Testar em um pedacinho pequeno da pele antes, como no antebraço, pode ser uma boa ideia se você nunca usou. Quinto, validade e armazenamento. A Nebacetin dura uns 2 anos depois de aberta, mas sempre confira a data na embalagem. Guarde em lugar fresco e seco, longe do sol e do calor, nada de deixar no banheiro úmido ou dentro do carro. Se a pomada mudar de cor, cheiro ou textura, jogue fora, não vale o risco. Agora, uma pergunta que todo mundo faz: posso passar Nebacetin em tatuagem nova? A resposta é: melhor não. Tatuagens são feridas abertas e precisam de cuidados específicos, como lavar com sabão neutro e passar cremes indicados pelo tatuador, geralmente à base de despantenol. A Nebacetin pode ressecar demais e até manchar a tinta. Se a tatuagem infeccionar, ficar muito vermelha, dolorida ou com pus, aí sim procure um médico, mas não tome a decisão sozinho de passar a pomada. E falando em coisas que a gente faz sem pensar, não passe Nebacetin em picada de mosquito ou pernilongo. Ela não alivia a coceira e ainda pode irritar mais a pele. Para isso, prefira loções calmantes ou até uma compressa de água fria. A pomada é para feridas, não para alergias ou irritações. Por último, mas não menos importante, Nebacetin não é repelente, não é protetor solar e não é maquiagem. Já vi gente passando antes de ir para a praia, para proteger arranhões, ou até por cima de base para disfarçar espinhas. Não faça isso. A pomada não foi feita para isso e pode até piorar a situação. Cada coisa no seu lugar, certo? Então, recapitulando, a Nebacetin é uma mão na roda para pequenos machucados do dia a dia, mas tem hora e jeito certo de usar. Se você seguir essas dicas, ela vai ser sua melhor amiga em qualquer aperreio. E se ainda tiver dúvida, a regra é simples: quando a ferida assustar, melhor ir no médico do que ficar se arriscando em casa. Ah, e uma dica de ouro: sempre tenha um tubinho na bolsa, no carro e na mochila de viagem. Porque machucado não avisa quando vai acontecer, e ter a Nebacetin por perto pode salvar seu dia, e sua pele, mais vezes do que você imagina. Cara piscando. Mas será que a Nebacetin serve só para cortes e arranhões? Não. Ela tem outros truques na manga que muita gente não conhece. Por exemplo, você já queimou a língua ou o céu da boca com uma comida muito quente? Aquela dor chata que não passa rápido? Um pouquinho de Nebacetin, bem pouquinho mesmo, do tamanho de um grão de arroz, pode aliviar o desconforto e ajudar a cicatrizar mais rápido. Só não exagere para não engolir sem querer. Outra situação comum: aquelas bolinhas doloridas que aparecem nos cantos da boca, os famosos açapinhos ou aftas. Se passar um pouco da pomada, com um cotonete limpo, para não sujar o tubo, ela ajuda a secar e a diminuir a dor. Mas atenção, não é para passar direto com o dedo, hein? Higiene sempre em primeiro lugar. E as assaduras de bebê? Sim, a Nebacetin também pode dar uma força. Muitas mães usam em assaduras leves, depois de limpar bem a área com água e sabonete neutro. Mas aqui vai um aviso importante: não é para usar todo dia ou em grandes quantidades. Se a assadura não melhorar em 1 ou 2 dias, melhor levar o pequeno ao pediatra. Agora, tem coisa que a Nebacetin não faz, e é bom saber para não criar expectativas. Ela não é hidratante, então não adianta passar em pele ressecada esperando milagres.
Também não serve para queimaduras graves, aquelas que formam bolha ou ficam muito vermelhas, nesse caso, só água fria correndo e médico na hora. Outra curiosidade, muita gente confunde a Nebacetin com outras pomadas, como a de corticoide, aquelas que desincham. Não são a mesma coisa. A Nebacetin não é para alergias, coceiras ou inchaços, ela é só para feridas e infecções leves. Se você passar em uma picada de mosquito, por exemplo, não vai adiantar nada. E por falando em não adiantar, tem gente que acha que quanto mais pomada, melhor. Errado. Passar uma camada grossa não acelera a cicatrização e ainda pode entupir os poros ou deixar a pele oleosa demais. O ideal é uma camadinha fina, como se fosse um Anvellan sobre a ferida. Ah, e se você é daquelas pessoas que espreme espinha até sangrar, a gente sabe que tem, a Nebacetin pode ser uma salvação depois do crime. Limpe bem o local, passe um pouco da pomada e deixe agir. Mas espremer espinha não é recomendado, viu? A pomada ajuda a evitar infecção, mas o melhor mesmo é não mexer. Por último, um lembrete que todo mundo esquece, a Nebacetin tem prazo de validade. Depois de aberta, ela dura cerca de 12 meses, olha no tubo para confirmar. Se a pomada mudar de cor, cheiro ou textura, joga fora sem pena. Pomada vencida ou estragada pode fazer mais mal do que bem. Então é isso, a Nebacetin é uma daquelas coisas simples que fazem diferença no dia a dia. Desde um corte de papel até uma afta chata, ela está lá para ajudar. Mas sempre com bom senso, hein? Nada de inventar moda ou usar como se fosse mágica. A pele agradece. Cara sorrindo e com olhos sorridentes.